Hoje começa o outono, né? Equinócio de outono aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil. E como somos natureza, obviamente a gente é impactado pelo clima, gente. Não tem como, né? Todos os bichos são. E a gente não é diferente, somos mamíferos, né? Somos animais. E embora a gente não esteja tão conectado assim com a vida na natureza, a gente não tem como não ser natureza, né? Então eu vim aqui te contar hoje o que o Ayurveda diz sobre essa estação nossa aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, né? Porque, claro, no mundo todo o outono muda, né, de característica. Mas aqui pra gente tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração para ser menos afetado negativamente e aproveitar o melhor que essa estação pode nos trazer, né? Então, esse é o objetivo desse vídeo hoje, contar mais para você o Ayurveda recomenda de cuidados, o que é bom evitar, o que é bom fazer nessa época do ano, né? Começando aí a estação de outono aqui no Brasil. Bom, gente, e eu sou a Jéssica. Esse canal tá totalmente destinado a trazer mais saúde e bem-estar para você, porque a gente recebeu esse corpo, uma mente, um espírito maravilhoso e a gente precisa saber usar da melhor forma, né? Ninguém nunca explicou pra gente nada disso. Mas quando a gente vai procurar qualquer profissional da saúde, seja um nutricionista, seja um médico mesmo, qualquer um, gente, o que eles dão pra gente é orientação. E na era da informação, tô te trazendo aqui ainda mais informação que eu espero que seja de muito valor e que você coloque na prática para cuidar da sua saúde, né? E ter cada vez mais bem-estar, harmonia e poder estar presente na sua vida. Essa é a função desse canal, falando aqui como um todo, né? E falando sobre natureza, bora falar o que o outono tem de característica aqui pra gente no hemisfério sul. Porque tudo tá no raciocínio, gente. Eu vou explicar aqui tudo sobre outono, mas se você entender a ideia e for acompanhando os conteúdos aqui, você vai conseguir pensar em tudo o tempo todo, entender o raciocínio e de fato viver o que o Ayurveda pode te proporcionar, né? Bom, o outono é onde a gente começa a cair um pouquinho a temperatura, né? A gente tá no verão ali, estação super pita, calor, etc. E no outono começa um pouquinho mais de secura, diminuem as chuvas, né? Aumentam os ventos e a temperatura cai um pouquinho. Falando assim, né, já dá para ter uma ideia de que dosha que a gente tem predomínio no outono aqui no Brasil? Dosha Vata. Gente, sim, Vata está presente quase sempre, né? E no outono não é diferente. Então, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque os desequilíbrios do dosha Vata vão estar facilitados nesse período. E o que isso quer dizer? Bom, primeiro de tudo, todo mundo tem uma constituição corporal, que é a sua prakriti. Então, todo mundo tem os três doshas, Vata, Pitta e Kapha, em diferentes proporções, o que nos torna tão únicos, né? Para quem já tem Prakriti Vata, já tem bastante Vata na sua constituição, e eu me incluo, a gente precisa estar ainda mais alerta, porque alguns dos desequilíbrios que já são facilitados para a gente têm ainda mais chance de acontecer no outono. Então, por isso, a atenção e por isso trabalhar pacificando, né? Mas também existe a Vikriti, que é os desequilíbrios que o nosso corpo está agora. Então, por exemplo, eu tenho mais Vata, Pitta e pouquíssimo de Kapha. Mas neste exato momento, eu tô com desequilíbrio de Kapha, eu tô com um pouquinho de muco aqui nessa região, devido aí ao lugar que eu fiquei nos últimos dias. E isso aconteceu, né? E também tem micro-organismo envolvido, né? No meu caso. Então, isso pode acontecer. As recomendações que eu vou estar falando nesse vídeo aqui, elas são gerais, considerando que não tem nenhum desequilíbrio.
e considerando uma pessoa em estado saudável, né? De equilíbrio. Mas se você tá com algum desequilíbrio aí, ou se você tem alguma particularidade aí na sua constituição, isso tem prioridade. Então, a sua prakriti e o seu estado atual tem prioridade sobre tudo que eu tô falando aqui. Mas ouça essas recomendações para saber o que pode ser bacana e, inclusive, contribuir com a sua saúde agora, né, hoje, e o que talvez não faça tanto sentido, tá bom? E qualquer dúvida, como sempre, só deixar aqui que a gente vai conversando, vai trocando, para que você não tenha dúvida sobre como aplicar o Ayurveda na sua vida. Bom, então a gente já falou que os desequilíbrios de Vata estão um pouquinho mais acentuados. E quais são as gunas, as qualidades de Vata, né? Secura, frieza, né? Sutileza tem a ver com Vata, leveza tem a ver com Vata, tudo isso está envolvido com esse dosha e pode nos levar a desequilíbrios, né? E o que pode me ajudar? O oposto. Então, coisas mais quentinhas, mais morninhas, mais relaxamento, um pouco mais de calma, menos correria. E falando de ingestão, né? Seja de alimentos, de especiarias, etc., o que pode nos ajudar é o sabor doce, azedo e salgado, né? São positivos, alimentos com essas características como por exemplo os vegetais, né? Vou falar um pouquinho mais sobre essas características ao longo da nossa conversa aqui, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente recomenda? Primeira coisa que pode ser muito interessante é a gente acordar mais cedo e dormir mais cedo também. Isso é bem interessante para essa época do ano, época de mais outono, né? Esse é um hábito que é sempre saudável, mas agora é ainda mais interessante. O ideal seria acordar no horário Vata, que é antes do sol nascer. E é aquele momento onde a gente tem bastante calma e uma paz, um silêncio ao redor. Não importa onde você mora, se é um grande centro urbano, como já morei, ou no meio do mato, como moro hoje, tem um horário que ali é um pouco mais calmo, que é esse horário aí antes do sol nascer. Esse seria o mundo ideal, tá? Mas se você não conseguir, adapta aí para sua rotina, acordando o mais cedo possível e indo dormir mais cedo também, né? Importante não comprometer a quantidade de horas de sono. Mais do que nunca, Vata é um dosha que precisa de descanso, né? Então, descanso faz muita diferença. Então, não é um momento para a gente dormir pouco, tá? Não é o ideal. Claro que a vida acontece, às vezes é necessário, mas, se possível, evite, mantenha ali o máximo das suas horas de sono, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quando acordar, você pode optar também por uma coisa que é maravilhosa, que é um bochecho com óleo de gergelim. Pra fazer uma lubrificação importante. Eu falei acordar e já fazer o bochecho, mas antes a gente faz a higiene dos dentes e da boca em si, através da escovação, raspando a língua também, tá? E aí depois a gente faz o bochecho. O ideal é o óleo de gergelim e você pode, inclusive, com o dedo indicador, massagear a gengiva para evitar a retração gengival. Gente, isso é facilitado no outono. E a gengiva gosta de massagem, então faça massagem nas gengivas com o indicador. E se você fizer o bochecho com óleo de gergelim e fizer isso ainda com óleo, melhor ainda, tá? E eu recomendo fazer aí, vai depender da qualidade, né, da sua digestão, do seu poder digestivo, mas pelo menos 2 vezes na semana. É o que eu recomendaria fazer aí para todo mundo, tá? Mas sente, começa uma vez na semana, depois vai fazendo 2, no máximo 3 se você tiver uma prakriti vata, tá? Mais do que isso não é necessário.
Importante também é não cuspir esse óleo ali na sua pia, porque isso pode causar entupimento, tá? Você pode reservar isso ou numa garrafinha para descartar, ou se você tiver plantas, descartar na terra dessas plantas, né? Despejar ali já direto na terra e alternar entre as plantas também, porque pode ser muita nutrição para não sobrecarregar a terra, tá? Isso é interessante. Uma outra coisa que tem a ver, e recentemente até fiz um vídeo sobre isso, se vocês quiserem mais detalhes, é sobre a oleação. A gente tem o Abhyanga, que é maravilhoso para vata dosha, quando a gente está com a digestão em dia, né, com o nosso poder digestivo muito bom. E fazer uma automassagem com óleo de gergelim morno pode nos ajudar muito. Então, falando de uma rotina ideal, se você conseguir acordar, tomar uma chuveirada só para dar aquele estalo, já passar um óleo no corpo massageando, um óleo morno. Importante massagear principalmente pescoço e a região das costas, aqui na lombar, onde pode ter maior rigidez nessa época do ano também. Vata, né, traz um pouco dessa rigidez e essa região aqui do pescoço e da lombar pode sentir um pouco mais. Então, massagear o corpo todo, mas principalmente essa região, pode fazer muita diferença. E aí você pode já fazer sua atividade física de manhã com óleo no corpo e tirar esse óleo no banho, né? Não precisa passar muito, é uma fina camada de óleo. Se você tiver o dosha vata aí já presente na sua prakriti ou até na sua vikriti, você vai sentir que o óleo, a pele puxa, né? Com muita facilidade. Mas se não for o caso, você pode remover o óleo com uma toalha mais velhinha, assim, para tirar o excesso desse óleo, tá? E aí depois ir pro banho. Como atividade física para essa época do ano, pode ser interessante fazer a saudação ao sol, Surya Namaskar, que é aquela sequência de asanas, né, de posturas, para a saudação do sol, de preferência voltado para o leste, né, para onde o sol nasce. Esse seria maravilhoso também, tá? Lembrando que tudo isso é uma recomendação ideal, você vai adaptando e fazendo o mínimo que é possível para você nessa época do ano, tá? Mas eu realmente recomendo a automassagem, a oleação, mesmo que você faça e tire ali na sequência no banho, deixa só uns minutinhos enquanto faz a higiene ali da boca, por exemplo, para deixar esse óleo um pouquinho no corpo, morno, né? Depois de massagear bem. E aí depois já remover no seu banho para iniciar o dia, tá? E já que a gente comentou de atividade física, é importante ressaltar que a atividade física muito vigorosa não é interessante também. Então, exercícios de força podem até acontecer, mas não até exaustão, sabe? O ideal, como a gente sempre fala aqui da atividade física, é ela ser moderada, né? E o excesso do movimento, ele agrava o dosha vata também. Então a gente tem que tomar aí um cuidado para não passar da conta nessa época, tá? Mais do que nunca, outono, inverno, a gente tem o dosha vata muito presente. Então é uma recomendação que vale a pena a gente considerar, tá? Ter moderação aí na atividade física. Atividades como yoga, meditação e os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, são muito bem-vindos. Se você já pratica yoga, né, siga aí com as suas práticas. Se você não pratica, tá pensando em começar, é um bom momento. A meditação, ela faz parte, né, de uma rotina mais equilibrada. Então, se você está pensando em começar ou quer intensificar, esse é o momento. Lembrando de não se forçar, tá? Para não virar uma coisa ruim e depois você nem ter o desejo, né, de continuar meditando, por exemplo. Então, vai com calma, mas é uma época interessante para pensar e aprofundar nessa prática, tá? Assim como os pranayamas. Falando de pranayama, tem o Anuloma Viloma, ou a respiração das narinas alternadas, que é bem interessante, inclusive para estresse. Minha anotaçãozinha tá aqui, porque tem algumas contraindicações que eu anotei aqui para não esquecer de falar.
Eu vou fazer um vídeo separado só ensinando como é que faz essa respiração das narinas alternadas, onde a gente estimula o lado esquerdo e o lado direito do corpo a funcionarem melhor. Só que a gente não deve fazer se tiver com arritmia ou com o coração muito acelerado, se a gente tiver sem ar ou com qualquer dificuldade respiratória, com congestão nasal ou congestão respiratória aqui na parte superior, né? Não deve fazer essa respiração. E também não se a gente estiver muito triste, um pouco mais depressivo, um pouco mais num estado mais de tristeza, não é o ideal, tá? Essas são as contraindicações dessa respiração das narinas alternadas. Mas ela é ótima para estresse, então você pode fazer inclusive em vários momentos durante o dia por alguns minutos. Se você ainda não sabe fazer, me escreve aqui que eu vou fazer um vídeo para isso e aí eu te aviso quando estiver pronto, tá? Mas para você que já conhece, pode incluir no seu dia aí vários momentos, pelo menos 1 a 2 minutinhos, tá? A cada momento você faz ali a respiração, de manhã, tarde, à noite, é o mínimo, tá? Mas inclua aí essa respiração no seu dia a dia, que é muito bom, principalmente nos momentos de estresse. E tem os horários vata, né, do dia, que é ali antes de amanhecer, o fim da noite e o fim da tarde. Entre 4 da tarde e 6 da tarde, 6h30 ali, é um horário mais vata. O que isso quer dizer? A gente pode estar um pouco mais agitado, não se recomenda correria, qualquer atividade que você vai precisar muito do intelecto, melhor marcar para um outro horário, de repente um horário mais pita, ali um pouquinho mais cedo, entre 8 e 10 da manhã, entre 10 e meio-dia, não sei, alguma coisa assim, pode ser melhor, tá? Para que nesse fim de tarde seja um período de ir desacelerando, tá? E já mais acalmando. Claro que nem sempre é possível e a gente se adapta aí, mas se você precisar fazer uma atividade que é muito importante, que vai exigir muito de você, inclui o pranayama aí, esse anuloma viloma, né, das narinas alternadas, pode ser bem interessante, tá? Para esse horário vata aí, que é quando isso tudo pode estar um pouco mais à flor da pele, a gente sai numa correria doida, tá um pouco mais desatento, se esquecer de alguns detalhes, então, né, fica aí a dica para esse horário. Importante, nesse momento de outono e também inverno, como a gente tem mais vata, é interessante não fazer jejum prolongado. Jejum é muito bem-vindo em alguns momentos, a gente já falou sobre isso, né? Tem até alguns momentos específicos, religiosos, que pode ser interessante fazer jejum, mas não prolongar muito. Ou talvez balancear esse jejum. Então, incluir aí um suco de frutas não gelado, importante, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Para não intensificar muito vata no nosso corpo. E o jejum, né, aumenta e agrava a vata e a nossa intenção é diminuir tudo isso, né? Que pode acontecer também nessa época de outono que tem a ver com vata? Dá aquela ressecada na pele, né? As articulações que ficam estalando, pode acontecer também. E essa rigidez que eu comentei no pescoço e na lombar são bem característicos, né? E a massagem com óleo morno, que eu falei antes, pode ajudar nisso tudo, tá, gente? Inclusive manter a hidratação da pele, etc., é importante, assim como o consumo de água, né? Que era o ponto que eu ia chegar aqui. Se para você a água não é tão interessante, tenta fazer isso através dos sucos não gelados. Evita colocar açúcar, se você puder, ou coloca muito pouco. Escolha um suco que é mais palatável aí, que você goste um pouco mais. Ou até os chás. Os chás de ervas são maravilhosos. Chá de gengibre, cravo, canela. Os chás de ervas, eu gosto muito de jasmim, por exemplo, para vata. Deixa eu ver se eu anotei alguma ervinha aqui interessante. Cominho, coentro, funcho, vai dar um up, inclusive na sua digestão, né? Assim como canela. São os chás que podem ser muito benéficos. Suco de cenoura também, acabei de lembrar aqui da minha anotação, né?
pode ser muito positivo. E aí, evitar chá preto e café, que são estimulantes, logo aumentam vata, principalmente depois da digestão. Se você acabou de comer, evita tomar café e chá preto depois. Primeiro porque assim, né, reduz a absorção de alguns nutrientes, não é interessante. Aí tudo que você comeu, você quer absorver, talvez você dificulte aí tomando café ou chá preto. Mas no geral seria bom dar uma reduzida. Lembrando que se você consome com muita frequência, se você simplesmente tirar, você pode sentir uma dor de cabeça, pode não ser legal. Então vai reduzindo até conseguir eliminar e ficar alguns dias sem, que é o mundo ideal, tá? Mas se você tem o costume ou até gosta, toma um pouquinho menos. No caso do café, se você estiver em casa e for coar o seu próprio café, você pode acrescentar cardamomo, que reduz um pouco dos efeitos aí que agravam vata do café, então é um antídoto bacana. E uma outra coisa que eu faço é colocar metade pó de café e metade cevada torrada, né? Que também contribui para o aumento de magnésio, que é um nutriente que a gente nem tem muito, né? Todo mundo praticamente tem falta desse nutriente, então a cevada é interessante de ser acrescentada aí na dieta. Então, se você faz seu próprio cafezinho, testa aí colocar a cevada torrada ou uma baguinha assim, ou duas aí de cardamomo, tá? No seu café. Cardamomo é meio caro, né? Enfim. Se não der, reduz aí o café, tá, gente? E a cevada é uma boa, então recomendo super colocar. E agora eu vou entrar em algumas recomendações mais específicas para as refeições, né? Café, almoço e jantar. Lembrando que vata tem secura e tem frieza. Então, só nesse raciocínio a gente já pode pensar em coisas mais morninhas, coisas mais quentinhas. Gente, ghee e azeite, vamos dar aquela untuosidade necessária, né? Para evitar a secura. Então, se você vai comer alguma coisa aí no seu café da manhã, já põe ali um azeite, já põe um ghee, já ajuda, entendeu? Se for uma coisinha mais salgada. Eu sinto muita falta de coisa salgada no meu café da manhã. Então, por mais que eu goste, por exemplo, de um mingauzinho de aveia, ou de farinha de arroz, trigo, até quinoa, para quem gosta, super válido, mingau tanto doce quanto salgado. Deixar algumas frutas secas hidratando à noite, coloca ali num pouquinho de água até outro dia de manhã, e no outro dia você já usa a água das frutas secas e as próprias frutas secas no mingauzinho ali, vai ser ótimo, inclusive para as constipadas. As pessoas que têm constipação, essas frutas secas hidratadas são ótimas e constipação pode estar aumentada também quando vata aumenta, né? Então fica aí uma receitinha maravilhosa já, tanto para constipação quanto para um café da manhã que pacifica a vata, que é sensacional, tá? Mas se você for comer, por exemplo, alguma outra coisa que você gosta, sei lá, uma tapioca, uma coisa assim, a tapioca ela é um pouco mais seca, né, a massinha. Então, usa bastante azeite, coloca um recheio mais molhadinho, que vai ser bacana, tá? Que mais que é bacana? Almoçar mais cedo, ali por volta do meio-dia. A gente tem o horário pita, entre meio-dia e 2 da tarde, né? Que é interessante. Mas quanto mais cedo aproveitar ali o ápice do seu fogo digestivo, melhor, tá? Nessa época do ano. Então, também tem de recomendação os chapatis ou as tortilhas também, o arroz basmati ou khichdi, que é aquele arroz com lentilha e legumes refogadinhos, uma comida super levinha, fácil de digerir e nutritiva. Então, é ótima para um almoço aí essa época. Vegetais no vapor regado ali no azeite ou no ghee, yummy. E diminuir saladas cruas e frias, que aumentam vata, não é tão interessante nessa época do ano, tá? Então reduz aí o consumo de comida fria e crua, tá? Até uma sobremesinha, assim, se seu poder digestivo estiver bom,
bom. Note que poder digestivo tem que estar bom. Você pode fazer uma sobremesa um pouco mais cremosinha, uma banana assadinha com canela, assim, delicinha, né? Uma sobremesa ótima aí que pacifica a vata e que pode ser boa essa época do ano, né? Uma fruta cozidinha aí também com um pouco de canela e gengibre. Deu até água na boca. Colocar frutas secas também, de preferência já previamente hidratadas, pode ser bacana para adoçar, né? Se você preferir. E um jantar um pouquinho mais cedo também. Aí é o horário que der para você. Eu sei que com a rotina de trabalho, etc., a gente não consegue tão mais cedo, mas o mais cedo que você puder. A partir das 6 da tarde, jantar liberado, tá? E aí uma sopinha pode ser uma boa, uma sopinha aí de legumes, também com azeite ali, algumas especiarias, ou se você é do meu tipo que sente bastante fome, você pode colocar arroz, uma porção, né, um pouco menor do que a do almoço, claro, de arroz, legumes cozidos no vapor com ghee ou com azeite, também pode ser muito bom. Aí regado com algumas especiarias da sua preferência, né? É muito bacana. A abóbora, kabocha, enfim, é ótima nesse período. Tá na época, então inclua aí nas suas receitas. Uma sopinha de abóbora com gengibre, delícia, teste, me conta depois que é ótima nessa época do ano, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que essas são as recomendações de alimentação que eu tô lembrando aqui. Mas, se você quiser, também tem uma outra coisa que pode ser muito boa, até para a qualidade do seu sono, que é uma receitinha precursora de triptofano, que é o leite. Aí, gente, pode ser o leite de vaca mesmo, né? Procura aí um leite melhor, de melhor qualidade. Ou os leites de arroz e de amêndoas também pode ser utilizado. Morninho com noz moscada, com gengibre, com cardamomo, antes de dormir. Isso pode melhorar a sua qualidade do sono também e, e também ajuda a reduzir vata essa época do ano. Então, esse leitinho morno aí antes de dormir pode ser maravilhoso. Leite morno com noz moscada já é um remédio maravilhoso. Uma pitadinha, não precisa ser muito. Já pode ser bem bacana aí para a qualidade do seu sono, né? Precursor de triptofano que vai contribuir com a produção de melatonina, que contribui para nosso relaxamento e melhor qualidade do sono, tá? E assim, tudo que é atividade de relaxamento é muito bem-vinda, seja através da meditação, seja através dos pranayamas, seja através, sabe o shavasana do yoga, aquele momento de relaxamento, também é super bem-vindo, seja depois da sua prática, né, de yoga, ou até buscando um relaxamento. E fazendo um paralelo aqui, a gente está saindo, então, teve a primavera, a estação das flores, etc., verão. E agora a gente começa a entrar num momento do nosso ano de maior introspecção, né? Então, esses momentos voltados para reflexão interna, para a gente se aprofundar em nós mesmos, nas questões que são importantes para a gente não esperar, né, isso virar uma crise e ter um problema mais sério, a gente lidar com essas questões gradativas aí ao longo do dia. Então, se você tiver um hábito, seja de escrever ou pro, propriamente meditar, ou algum momento que você tire para sua reflexão, para conexão interna, para você entender o que tá legal, o que não tá legal, como você se sente com relação a algumas coisas, vai ser muito bom. E isso pode evitar estresse também. Então, é uma prática que é sempre muito bem-vinda, mas nesse momento que a gente está entrando aqui do ano, de mais recolhimento, mais introspecção, como falei no começo do vídeo, né? A gente é natureza, é o movimento natural dos animais, etc., e nosso também. Então, a gente aproveitar esses momentos pode ser muito benéfico, tá?
Então, essa é a minha última recomendação aqui desse vídeo para vocês. Falei pra caramba! Espero que eu não tenha falado tão rápido hoje. Mas qualquer coisa, gente, me pergunta, vai deixando as dúvidas aqui. Se você não entendeu bem como funcionar, como alguma coisa funciona, ou como usar na prática, ou se tem alguma particularidade, alguma dúvida, só deixa aqui, vamos conversando, vamos trocando. Assim como a gente está também construindo uma comunidade de pessoas que se interessam por esse assunto. Então, coisas que podem ser positivas para você, deixa aqui também, né? Que aí outra pessoa pode se beneficiar e a gente pode trocar. Então, se alguma coisa que você fez e deu muito certo, conta aqui pra gente, né? Acabei de lembrar de outra coisa que funciona super bem para mim e ajuda na qualidade do sono. Então, já tinha falado que tinha acabado, mais uma dica bônus aí, vamos chamar assim. Que é passar uma gotinha de um óleo de gergelim morno, a gente esquenta na palma da mão assim mesmo e passa na sola do pé antes de dormir. É bem relaxante, pode ajudar aí a acalmar o sono, assim como um olhinho de lavanda pra gente cheirar também, dar aquela acalmada nos ânimos também pode ser muito bom para qualidade do sono, para vata, para relaxar e para trazer momentos de prazer também, né? Ali antes de dormir, pode ser bem gostoso, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que é importante. O outono tá começando no Brasil para todo mundo, né, gente? Então manda pra galera aí saber como que eles podem se adequar melhor a essa estação que é tão natural e talvez a gente nem nunca se ligou que dá para fazer coisinhas ou até faz por instinto às vezes que nos ajudam a lidar melhor com esse aumento aí da secura, diminuição da temperatura, esse aumento dos ventos que tá chegando aí, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. A gente continua conversando aqui nesse canal. E não esqueça de me contar o que você achou desse vídeo também nos comentários, tá bom? É muito importante para mim ter esse feedback de vocês e ter essa conversa aqui, poder ser cada vez mais útil para todo mundo usar a Ayurveda na vida e ter cada vez mais saúde e bem-estar, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau, gente!